Nosso entrevistado de hoje é o escritor e especialista em educação financeira, Joás Gebuc. Gebuc tem 30 anos e é um entusiasta pelo mundo dos negócios e finanças desde criança. Natural de Natal, Rio Grande do Norte, conheceu o tema através do seu avô materno, que era comerciante. Ali começou o seu primeiro emprego. Já foi militar, trabalhou num correspondente bancário, também no Porto de Natal e numa empresa de movimentação de cargas. Ele é formado em economia pelo UFRN e possui especialização lato sensu, tornando-se o primeiro especialista em educação financeira do Rio Grande do Norte. Hoje, ele tem atuado em cursos, palestras e consultoria, compartilhando o seu conhecimento e aprendendo com histórias da vida que encontra, né? Portanto, a partir de agora, vamos falar com ele sobre o seu trabalho mais recente, que é o livro Vença as Dívidas. Aprenda as estratégias para derrotar seu inimigo e viver em paz, onde ele ensina passo a passo para o seu desendividamento. Olha, desendividamento. E também ter uma vida financeira mais saudável. Muito boa noite, professor. Vou chamar de professor, né? Vou chamá-lo de professor, nosso especialista em educação financeira, Joás Gebuc. É uma honra recebê-lo aqui no Ponto e Vírgula na cidade. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rô, boa noite a todos que estão nos assistindo, prestigiando nesse momento. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos começar, né? Esse livro será lançado amanhã, é isso? Nas 19 horas no auditório da Livraria Saraiva, no Midway Mall, né? O livro ensina exatamente o quê? Ensina o passo a passo realmente para quem não entende nada de finanças ou quem está apertado, está com dívidas e não sabe como sair desse problema. Às vezes a pessoa fica tão envolvida com as dívidas, com os problemas, que ela não consegue ver uma solução. Então o livro ele nasceu com essa proposta de ensinar as pessoas a sair do endividamento, a se desendividar. Se desendividar. E a questão da dívida, ela tem tudo a ver com o estado de espírito do sujeito, porque o cara endividado, ele não vive em paz de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Afeta as emoções, afloram muito, né? E a pessoa fica muito irritada, fica muito ansiosa, depressiva. Isso influencia na família, dentro de casa, no trabalho, nas reuniões sociais, né? A vida financeira está envolvida em tudo. Aí vem insônia, vem conflitos no relacionamento, ansiedade, depressão, e enfim. Então vamos lá, para a gente trazer o nosso ouvinte mais para perto desse debate aqui. Você começa o seu livro contando, são exemplos reais, ou você vai didaticamente dizendo, olha, vá por aqui, o caminho é esse? Explica um pouquinho como é que vai ser dada essa dinâmica na leitura do seu livro. O livro, ele não conto casos, né, para não expor, assim, pelo menos diretamente, mas eu falo... Dá exemplos. Dou exemplos, sim, mostrando assim, dos casos que eu também tenho atendido, do que eu tenho estudado também. Então, o primeiro passo que eu falo é justamente essas questões internas, essas questões emocionais, entender por que se endividou, entender os problemas emocionais que estão passando e talvez até pedir ajuda. Tem gente que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, precisa de uma ajuda médica também nesse sentido. Às vezes, não só a educação financeira consegue resolver o problema da pessoa, é um esforço conjunto. E a proposta também é que a pessoa comece a falar mais sobre o dinheiro dentro de casa, porque muitos pais de famílias não dialogam com o seu cônjuge, com seus filhos, e fica com essa carga sozinho, né? Fica com esse peso sozinho das dívidas, das contas, e isso vai afetando ele. Então, o primeiro passo é ele se conhecer, entender isso, começar a falar sobre o assunto, para aí sim ele começar o processo de sair das dívidas e ter uma vida financeira mais organizada. Eu tenho observado o seguinte, olha, a gente que é da classe média, né, a gente que atua diretamente com as pessoas, eu sou jornalista, sou radialista, então eu circulo muito, eu ando muito, eu tenho amigos que são feirantes e tenho amigos advogados, médicos, juízes, enfim, então eu conheço determinados nichos de pessoas na nossa sociedade. Independente da vida financeira que você tem, seja o cara mais rico, o empresário ou aquele meu amigo lá da feira, todos estão com problemas financeiros devido à pandemia. É mais ou menos isso? Sim, todos estão sujeitos a isso. Em graus diferentes, claro, né? Claro. A dívida de um empresário tem um peso, e a dívida do feirante, eu estou dando um exemplo bem simples, sim, tem outro peso também, né? Como é que a gente pensa, e você, como é que traz isso para o seu livro, né? O cara
por exemplo, você de uma hora para outra viu as suas finanças, né, chegarem ao fim. Você olhar assim e dizer assim, poxa, o dinheiro que eu tenho hoje não dá para chegar até o final do mês. E aí? Aí a pessoa tem que entender por que aconteceu. Dificilmente acontece do dia para noite, né? Às vezes já é um processo. Já vem uma bola de neve. Uma bola de neve rolando. A pessoa só cai a ficha depois que algo realmente acontece. É quando ela percebe que aquele boleto que ela nunca deixou de pagar, ela percebe que agora não vai conseguir pagar. Ela percebe, pronto, agora eu estou numa situação ruim. Mas um processo já começou muito desde antes, né? Aquele que é profissional liberal, aquele que é comerciante, talvez ele tenha negligenciado alguns outros pontos, em fazer uma reserva de caixa, em tomar o crédito de forma mais consciente, né? Em fazer o seu cálculo das suas vendas, suas projeções. Então, são erros lá atrás que podem ter acontecido, que culminou nisso aí. Eu vejo muitos comerciantes estarem em dificuldade porque o dinheiro que é o giro do negócio dele, ele acha que é o lucro, né? E aí ele começa a gastar. E quando chega lá aquela fatura, que é exatamente ele pagar aquela mercadoria, ele não tem como, ou ele tem que tirar de outro lugar para botar. E isso é muito comum, não é? Muito comum. Até o Sebrae fala várias vezes de quantas micro e pequenas empresas quebram nos primeiros anos justamente por uma falta de gestão eficaz. Acho que a ansiedade também aflora muito. Ele começou o negócio, já quer logo lograr os êxitos dos esforços, mas eu acho que ele erra a mão, pesa a mão, né? E também ele conhece pouco da sua própria necessidade familiar e saber se a empresa consegue suprir aquilo que ele gasta dentro de casa. Então, ele tira da empresa para pôr dentro de casa e depois ele perde os dois, né? Eu vejo e observo que as donas de casa, elas têm um trato a mais, de uma forma até natural, sem saber que elas estão fazendo essa educação financeira. Por exemplo, uma dona de casa que tem assim tudo certinho, ela consegue economizar, ela consegue comprar o que ela quer parcelado. Por exemplo, aquela televisão top de 60 polegadas, ela tem. Aquele ar-condicionado top ela tem, né? Agora ela está tendo inclusive a energia solar na casa dela. E ela ganha o mesmo dinheirinho dela de sempre. Então, isso é uma educação financeira que merece aplauso, né, professor? Sem dúvida merece aplauso, e essa aí é a minoria, né? A maioria das pessoas estão endividadas. Então, se essa pessoa conseguiu isso, nossa, fantástico, porque mostra muita disciplina, porque você tem que fazer escolhas, né? Você pegar o dinheiro, escolher guardar ele para comprar algo no futuro, não é todo mundo que consegue, mas é o recomendado, porque você evita de pagar juros e tudo mais. É um planejamento que é feito e que se segue a regra, né? Olha, eu não posso mais sair todo final de semana, porque a minha saída do final de semana vai botar aí, sei lá, 200, 300 reais a mais no meu orçamento, que eu vou ter que tirar de algum lugar. Porque o dinheiro, ele não vai, digamos assim, quem vive do salário, quem vive daquela renda, que ele já sabe que aquilo ali já é certo, ele sabe que ele só vai poder contar com aquilo, não é, professor? É verdade. Então, esse pessoal precisa bastante lidar melhor com seu fluxo financeiro, né? Os assalariados, os funcionários públicos, aquele profissional liberal que até tem aquela renda mais estável, todos precisam. Aqueles que têm uma renda variável até precisa ter um controle maior, justamente por causa das sazonalidades. Tem mês que você ganha bem, tem mês que você ganha mal. Então, você tem que ter um controle das suas finanças para poder se manter nesses meses também, né? Estamos recebendo hoje aqui na nossa bancada o professor especialista, ele que é escritor, está lançando seu livro amanhã, que vai falar exatamente como é que você faz para ter uma vida financeira mais saudável, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, e o professor Joás Gebuc está aqui na nossa bancada. Nossa produção está chamando o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta nós vamos falar sobre o livro, né? O livro tem vários momentos, né? O livro ele é dividido em etapas. Então nós vamos falar dessas etapas, a cada uma delas, como você vai poder passar essas etapas até chegar ao que você necessita, que é exatamente se libertar das dívidas. Então não saia daí, ponto e vírgula na cidade, volta em instantes. Muito bem, estamos falando exatamente desse problema que causa um conflito gigante em cada ser humano, claro. Quando você fala de dívidas, muita gente acha que não tem uma saída, não tem solução. Tem sim, tem saída, tem solução. E o seu livro, ele é inspirado numa batalha de campo, né? Tá aí, o livro tá aí, deixa eu mostrar aqui pro nosso telespectador aqui, gente. Olha, o livro aqui, tá?
Ó, vença as dívidas. E é exatamente isso, aprenda as estratégias para derrotar esse inimigo e viver em paz. Fala exatamente de uma batalha, é inspirado num campo de batalha? Como é que é dividido essa batalha aí? Quem é o soldado? Eu fui militar, então quando eu fui pensar no livro, eu pensei já nesse campo de batalha, né? Porque é justamente o que a pessoa sente. Então o primeiro passo é justamente o soldado se conhecer, né? A gente percebe que muitos caem das dívidas meio que de paraquedas, sem nenhum preparo, e é por isso que tantos levam a dívida por tantos e tantos anos e não vê uma solução para isso. Então, o primeiro passo é justamente ele se conhecer, entender, né, os problemas que estão passando hoje, né, entender as coisas do passado também, a situação da sua infância, da sua adolescência, do primeiro emprego, o que foi que ele fez com o dinheiro? Primeiro, o salário que ele fez o quê? Gastou tudo. 10 anos depois, quando ele teve um aumento, ele fez o quê? Gastou tudo de novo. Depois ele foi demitido, recebeu o dinheiro, fez o quê? Gastou tudo de novo. Então, a gente percebe que hoje os problemas têm muito a ver com as coisas que aconteceram no passado. Então, o primeiro passo é justamente se entender. E também fazer, claro, o mapeamento das receitas, das despesas, entender também os direitos do devedor. Existem vários direitos que defendem o consumidor também que foi lesado em alguma parte, para que ele também saiba se proteger, né? Você tá falando do soldado aí, eu me lembrei que eu acho que eu sou um soldado bem ativo, viu? Só para o meu querido ouvinte entender, e claro, minha vida é uma vida pública, né? Eu já quebrei 4 vezes. Já quebrei, já levantei, já quebrei, já levantei de novo. E agora tô me reerguendo de novo. Então, assim, eu tenho aprendido um pouquinho com essa história aí da batalha, né? Do campo de batalha do soldado. Agora, uma coisa que me deixava sempre triste, cada vez que eu quebrava, era a história do nome sujo. Isso aí, o brasileiro fica puto com isso, hein? Fica. E é justamente uma das outras coisas que eu trago também é falando sobre isso, o nome sujo. Porque muita gente tem um medo, um pânico, que na verdade, assim, a gente tem, claro, o nome a zelar, a gente tem que fazer de tudo para proteger o nosso bom nome. Mas se acontecer do nome ficar sujo, deixa o nome ficar. Por quê? Aquilo ali não vai passar de um cadastro, não vai passar de uma linha lá no computador. Quem realmente te conhece, o fornecedor que te conhece, ele vai te dar o crédito porque ele sabe que aquele é um momento passageiro e você vai se recuperar. Ele sabe que você tem crédito. Isso. Você pode não ter crédito no comércio, ter o seu cartão bloqueado, mas aquela pessoa próxima de você sabe, olha, você está vivendo um momento e logo você vai sair disso aí. Eu acho que é por isso que eu me levantei essas vezes todas. Isso. Viu? A importância do relacionamento, né, Rô? Não é só ter o dinheiro. Às vezes você tem crédito, mas ninguém quer negociar com você. Então o relacionamento ele se mostra muito importante também nesse momento que você tá ruim, os terceiros não querem te dar um empréstimo porque não te conhece, mas aquele que te conhece sabe o teu potencial e chega lá, te estende a mão e essa amizade depois é fortalecida, né? E você falou de um assunto muito, muito sério. Veja só, quando você tá na bonança, você tem muitos amigos, concorda? Casa sempre cheia, churrascão, bacana, as coisas começam a dar errado, você já começa a não ser mais convidado para determinados eventos, as pessoas somem da sua vida. Às vezes você encontra por acaso essa pessoa, sei lá, na rua, em algum momento a pessoa faz de conta que não lhe viu. E isso é muito comum. Então, esse momento o soldado tem que entender que ele está perdendo a guerra, né? O soldado tem que entender quem são os amigos dele e criar uma ele tem que mudar de estratégia, né? É verdade. E uma das outras coisas que eu falo acerca do soldado é justamente criar uma rede de apoio. Quem realmente pode te ajudar? Que essas pessoas você tem que manter. Quando você está quebrado, quando você não tem dinheiro e essas pessoas continuam lá do teu lado, é porque ela realmente gosta de você. E é isso que deve ser preservado, né? Você tem que ser valorizado pelo que você é, não por aquilo que você tem. Verdade. Muito bem. Já falamos do soldado, você que está aí nos acompanhando, eu acho que agora entendeu, né? A sua missão, tá? Você é o soldado, a sua história de vida, ela vai te trazer o dinheiro de volta, tá? Se você está passando por esse problema, saiba que não é só você, é o mundo inteiro, tá certo? E você vai descobrir, através desse primeiro momento do livro, o porquê do seu endividamento, não é isso, professor? Correto. Vai entender muitos fatores emocionais e práticos também para a pessoa saber como se endividou e como é que está a situação hoje também, já
partir para a parte prática e saber onde é que eu tô errando. Pronto, agora eu já sei que eu sou soldado, eu sei por que eu cheguei nesse momento. E quem é o inimigo? Pronto, o inimigo são justamente as dívidas, né? Agora que você se conhece, você vai conhecer agora o inimigo, aquele que te faz perder o sono, aquele que faz você brigar com a mulher, brigar com os meninos, né? Então eu mostro as estratégias, algumas táticas que o comércio e as instituições financeiras usam para encantar a pessoa, o desavisado que não tem a consciência do crédito, não tem a consciência de quanto pode gastar, de como é que tá as suas finanças, e ele cai numa armadilha, movido por uma propaganda, movido por alguma estratégia do vendedor em querer encantar ele ali naquele momento. Ele faz aquela compra por emoção, ele diz que não tem dinheiro, mas chega o cartão de crédito e diz, não, mas você pode passar, a gente aumentou o seu limite aqui semana passada, pode comprar sem problema, né? Então, são estratégias para a pessoa entender por que chegou aquilo também. Às vezes você vai vendo, foi aqui que eu errei, foi nessa promoção aqui que eu me dei errado, foi nessa cláusula aqui, nesse contrato de empréstimo aqui que eu não vi isso aqui. Então, as estratégias vão mostrar justamente isso, essas táticas que esse inimigo usa para nos endividar, né? Eu penso assim, quando você tem um crédito muito bom, você acha que aquele crédito, ele vai fazer a sua vida girar de uma forma tranquila. E muitas vezes não. Eu já cheguei a ter 5 cartões diferentes. E eu fazia o seguinte, esse aqui eu vou gastar para isso, esse eu vou gastar para isso. Eu pagava anuidade, pagava não sei o quê. Depois que eu ia ver, o seguinte, rapaz, eu tô devendo em todos os cartões. E aí começou o inimigo a atuar. E eu comecei a entender que eu estava todo errado. Isso acontece muito com as pessoas. Muito. A pessoa imagina que o crédito que ela tem disponível é como se fosse a renda dela. Só que não é. Não é. A gente tem que entender que tem que viver com o dinheiro que a gente tem. Se precisar, numa eventualidade, e aí é bom você ter o crédito. O crédito não é ruim, ele deve existir. Tem situações que realmente a gente é pego de surpresa e precisa do crédito. Mas, no geral, eu recomendo que a pessoa viva com o seu próprio dinheiro, faça a sua reserva, seja o seu próprio banco, né? Tenha as suas reservas. Depois a gente vai falar da pandemia e o quanto que isso foi importante nesse momento, para justamente você não tomar dinheiro emprestado e ter que pagar juros por isso. E de longe, aqui no Nordeste a gente tem muita palavra do agiota, né? Que na verdade o agiota nada mais é do que uma pessoa que vai te prestar um serviço bancário. Ele vai te emprestar dinheiro. A quanto o juro e como será a negociação é entre vocês. Então não é uma instituição, são pessoas que se relacionam e que trocam, digamos assim, cheques por dinheiro vivo, e esse dinheiro vivo custa muitas vezes o triplo de que uma instituição financeira poderia fazer. Bem, falamos do soldado, falamos do inimigo. A produção está chamando mais um pequeno intervalo comercial para a gente dar uma pausinha aí nessa guerra, né? Nessa batalha, nessa análise real do endividamento, como é que você chega e como é que você vai sair dela. E na volta nós vamos falar da preparação para a batalha, o ataque e, enfim, chegar ao finalzinho e conseguir se libertar da dívida. Será que a gente consegue, hein? Daqui a pouco você vai saber. Ponto e vírgula na cidade. Volta em instantes. Falamos no break passado, ou melhor, no módulo passado, sobre o soldado, o inimigo, e agora vamos falar da preparação da batalha. A pessoa que tiver acesso ao seu livro amanhã, o leitor, o que ele vai ter nesse momento do livro? Esse momento da preparação da batalha é o momento prático que você vai começar a otimizar o teu orçamento. Lá, quando você se conheceu, você entendeu como é que estava a tua situação financeira, e agora você vai se organizar, vai entender as tuas dívidas mais especificamente. Quem tem os contratos de empréstimo, que nunca pegou a segunda via lá do contrato, pega o contrato para justamente ver todas as informações que está lá, se municiar. Esse é o momento que você vai se preparar. Porque se você for diretamente querer negociar as dívidas sem entender como que funciona esse processo da negociação, você não vai negociar bem. Ele vai conseguir lhe convencer a aceitar o acordo deles, que não necessariamente é aquele que é bom para você. Então, no momento da preparação, você vai otimizar o seu orçamento, você vai conhecer melhor as dívidas, você vai ter acesso a simuladores disponibilizados pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelo Banco Central, onde você pode checar aquelas informações que o banco está te fornecendo, se aquilo é realmente o que você recebeu, fazer o cara crachá, que é justamente provas que você vai se reunir para poder confrontá-los, ele se não estiver batendo, né? Uma das coisas que eu observo bem, por exemplo, você tem dívida, certo? Então nós estamos aí se preparando para a batalha. Então, vamos dizer um exemplo que eu devo hoje R$20 mil, tá? Eu tenho que buscar esses meus credores e negociar com todos, concorda? Sim. Dizer, olha, hoje eu estou vivendo esse momento aqui, e nesse momento aqui eu só posso, da minha
receita mensal, eu só posso te dar X, eu não posso te dar mais Y. Isso é salutar? Sim, sem dúvida. Mas para ele, antes dele chegar a isso, ele precisou se organizar primeiro, para que ele não ia reunir todos os credores. Rapaz, vou dizer o quê? Eu tenho que saber o quanto que eu posso pagar. Que a minha situação não está boa, eu já sei, talvez ele também já saiba, mas ele quer saber a solução. Então eu tenho que ter um plano para quitar ele, e que requer que você se organize primeiro. Então quem está com essa dívida aí, por exemplo, que precisou reunir os credores, ele precisou saber quanto que ele poderia se comprometer. Porque tem gente que se compromete, faz o acordo, se o nome está sujo, deixa de estar com o nome sujo, mas 2, 3 meses depois ele volta. Porque a proposta que ele fez, o acordo que ele fez lá, ele viu que ele não podia pagar. E aí ele volta, e aí volta bem pior, Rô. Quem não consegue pensar bem na forma de tomar essa estratégia, ele volta e fica pior, porque ele se sente derrotado. Ele, poxa, já foi difícil me erguer, chamar os credores, negociar, conseguir. E toda agora, negociação é difícil. Toda negociação é difícil. Você tem que ter sempre aquela margem, né, para negociar. E saber até onde está disposto. E falar a verdade também, não? Sem dúvida. Se num momento como esse, assim, primeiro você tem que entender que se você está devendo é porque alguma coisa aconteceu com você, né? O normal não é a gente viver endividado. Então, se isso acontecer, você tem que ser o máximo transparente possível. Você só pode ter a confiança da pessoa, você só pode esperar que ela ceda se você for honesto com ela. Se você começar a ser desonesto, ela nunca vai querer ceder por você e vai piorar, né? Vai aumentar as sanções de dívidas, vai acionar a justiça, vai pedir a busca e apreensão de alguns bens. Então a situação vai complicar pro teu lado. Verdade, e quando chega nesse estágio, aí que o cara não dorme mesmo. São 18h52, o programa tá acabando, mas vamos lá, a gente já falou do soldado, do inimigo, preparando a batalha, e agora é o ataque. Como é que faz? Justamente, esse momento de negociar as dívidas, aí onde eu apresento várias estratégias que você pode quitar as suas dívidas de cartão de crédito, com agiotas, e com credores em geral, de bancos, de financeiras, do comércio em geral também. São essas estratégias para você chegar junto. Mas agora você está muito mais preparado, você está muito mais municiado, você está com o teu controle emocional melhor, você já domina as tuas finanças, sabe como é que está a tua situação financeira, você já, nesse momento, já deve ter feito até alguma renda extra também, que é o importante. Às vezes você não consegue diminuir mais teus gastos, você precisa ganhar mais, você precisa fazer uma reserva financeira, então você talvez precise vender algo que tenha dentro de casa que não tenha uso, você está com uma bicicleta que não usa, um eletrodoméstico, um acessório, e aquilo vai virar renda para você, para quitar uma dívida. De pouquinho em pouquinho você vai se livrando dessas dívidas. Então esse momento do ataque é justamente esse momento da negociação, mas para chegar nesse momento você precisou ter toda essa preparação, se conhecer, entender as estratégias, para aí sim você resolver uma por uma. E você não precisa se cobrar tanto, precisa? Não, uma das coisas que eu falo até sobre os direitos do devedor é que quem é responsável pelo crédito é justamente aquele que está te dando. A gente se culpa muito por não poder estar pagando e pega essa culpa como se fosse exclusivamente nossa. Mas a pessoa que cedeu o crédito, ela meio que é corresponsável. Veja, se você vai numa loja e pede o crédito, a empresa, ela é responsável por avaliar se você tem aquela condição de pagar ou não, e avalia. Não, ele tem condição de pagar, então eu vou dar o crédito a ele. Então, esse peso não é sozinho, é meio colaborativo. Então, você não precisa também se culpar sozinho. Existe a outra parte também que teve o seu peso lá de responsabilidade quando te cedeu o crédito mais do que você deveria também. Muito bem, eu estou aqui no meu WhatsApp, o professor Jean Leite está aqui conosco também, é um especialista nessa área, ele deixou um áudio, eu não posso ouvir o áudio que a gente está ao vivo aqui, mas professor Jean Leite, um grande abraço, meu querido amigo, com saudades de você aí também. Aqui no nosso chat, quem está aqui conosco, participando desse bate-papo, é também a Esther Alves, tá parabenizando você e desejando sucesso, hein? Tá aqui. Olha, pronto, chegamos já na etapa final e agora, após se libertar das dívidas, o leitor, ele está pronto aí para ter bons hábitos agora, professor? Pronto, agora justamente que ele se livrou das dívidas, ele vai descobrir a vida em si. Imagine você não ter mais essa conta para pagar, o que é que você faria com essa prestação que você não paga mais? Esse dinheiro agora vai ficar sobrando. O que é que você vai fazer? Você vai gastar tudo de novo, vai se endividar? Não, vamos aproveitar os hábitos que a gente construiu e agora vamos viver uma vida melhor. Vamos agora trabalhar, não para pagar conta, mas sim para realizar o sonho de fazer uma viagem, de comprar um carro e comprar tudo à vista. Você não precisa financiar tudo, você não precisa parcelar tudo, você pode se organizar, se planejar. Quando você falou logo no início do programa, a pessoa foi botou energia solar na casa dela à medida que foi se organizando para isso. Então essa é a vida proporcionada com a pessoa que não tem dívidas, né? Imagina o quanto que você não paga de juros em cima de um financiamento do teu carro,
da matrícula dos teus filhos, né, na faculdade ou do teu imóvel, e tudo isso poderia ser amenizado com uma boa educação financeira, com a falta de dívidas na sua vida, você aprendendo o valor de você ter uma renda extra, e você agora vai ter a motivação de trabalhar para conquistar as coisas, não viver sempre com o crédito de terceiros para isso. O brasileiro, ele é um bom poupador? Não. Não, gastador. Ele gasta mesmo. Mas vai justamente da falta de educação financeira. A gente não aprendeu isso na escola. Pois é essa política pública aí, você como professor e tal, você que atua nessa área aí, você não acha que deveria ter uma educação financeira, digamos assim, um direcionamento já lá no início, na educação das crianças sobre isso, professor? Sim, sem dúvida. Já foi aprovado. Já está aprovado, inclusive, ano que vem começa na base do ensino curricular. Então é coisa nova. Sim, agora, ano que vem vai começar, os professores estão começando a se preparar, a dar aulas no ensino infantil, para preparar essa moçada. Só que a gente também tem outras vias de acelerar esse processo também. Infelizmente, qual é a situação da gente hoje? Você pode ser doutor na tua área de conhecimento de jornalismo, mas você não vai aprender nada sobre finanças. Mas um dia você vai começar a trabalhar, vai receber o teu salário e o que fazer com ele, né? É justamente o que a educação financeira vai te proporcionar. O que você receber do teu trabalho, você poder usufruir daquilo ali, né? Muito bem, professor. Já acabou o programa. Acabou. Eu queria que você fizesse o convite sobre o lançamento do seu livro amanhã e deixar suas considerações finais. Eu quero convidar todos os que estão na audiência do programa, que vão ao auditório da Livraria Saraiva amanhã, às 19 horas, no Middle Mall, justamente conhecer mais o livro, pegar os autógrafos também, que quiser, vai ser um evento bem bacana que a gente está proporcionando, e dizer que tem solução para o seu problema, que você não está sozinho nessa, né? O livro foi justamente feito para te ajudar, como se você estivesse conversando aqui do meu lado, foi feito numa linguagem totalmente acessível, dinâmica, didática, e um livro prático para você poder colocar logo em prática e sair dessas dívidas o quanto antes, que é o desejo de todo mundo. Então tá, amanhã, Vencer as Dívidas e Viver em Paz. Esse livro vai mudar a sua vida, né? Professor, quero agradecer, muito obrigado. Esse nosso momento foi construído através de amigos, né? Que falaram sobre o seu livro. A gente disse, poxa, eu acho que é um tema muito importante, quero conhecê-lo. Parabéns pela sua visão. De uma forma muito simples, você transforma um problema muito sério, que é sério, né? A pandemia deixou a gente mais pobre, né? Não é verdade? Sem dúvida, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, e aí você viu aquele que estava educado financeiramente, aquele que não estava, aquele que tinha uma reserva, aquele que foi demitido, pegou a rescisão e não gastou ela, ele com certeza conseguiu ficar mais suave nesse momento, assim, conseguiu respirar melhor do que aquele que estava totalmente apertado, né? Então é um assunto sério, mas ele não precisa ser chato, a gente pode falar sobre dinheiro de uma forma bastante natural. Infelizmente tem um certo tabu, né? A gente não fala muito sobre dinheiro, mas aos poucos a gente vai desconstruindo isso e fazendo uma sociedade melhor. Então, e quando você vencer nas dívidas, você já sabe, né? Convida a gente para um jantar pra gente celebrar, tá certo? Se caiu, levanta. Se caiu 2 vezes, levanta de novo. 3, 4, enfim. Enquanto você estiver vivo, estiver com força, com garra, com coragem para vencer, você vai se levantar novamente. Todo mundo tem um momento, né, difícil na vida. Não é só você, tá? Obrigado, professor, pela sua belíssima entrevista, adorei. Espero que volte mais vezes aqui pra gente falar mais sobre educação financeira. Sem dúvida. Um grande abraço, desejo sucesso no lançamento do seu livro amanhã.